Imagine que você é um garoto introvertido, que foi parar na cidade de Hokkaido. Apesar de ser azarado em sua antiga cidade, aqui você teve a melhor sorte de todas, se aproximando das 3 garotas mais lindas da cidade e fazendo com que elas se apaixonem por você sem muito esforço. Isso sem incluir a mãe de uma dessas garotas também. Hoje vamos acompanhar a parte 1 do anime Hokkaido Girls Are Super Adorable. A minha pronúncia do inglês não tá tão boa, mas você entendeu. A história começa com o nosso protagonista chegando na cidade de Hokkaido, até que ele acha melhor descer logo, por pensar que já estava próximo do seu objetivo. Nessa hora ele percebe que acabaria congelando ali fora se ficasse muito tempo, e continua andando tentando chegar no seu objetivo. O garoto estava meio perdido por enquanto, e ele acaba encontrando com uma bela jovem dama, que pelo visto não sentia frio já que estava de saia em um frio desses. Ele aproveita para pedir uma informação e fica encantado com a beleza dessa jovem dama, e ao dizer por onde ele tinha que ir, ela comenta que demoraria por volta de 3 horas para chegar lá a pé, se arrependendo amargamente de ter descido antes da hora do táxi. Ela deu a ideia de ele esperar junto com ela pelo ônibus, e ao saber que o garoto era de Tóquio, a jovem dama fica admirada, mas pensando que estava sendo brega demais, e o garoto logo a confortou dizendo que pensava o contrário disso. Os dois tinham a mesma idade, 16 anos, e agora a proximidade dela já estava em outro patamar. Eu acho que essa é um tanto quanto fácil demais para o meu gosto, não me atrai esse tipo de pessoa. O jovem prota oferece um lenço para que ela limpe sua meleca, mas ele ficou pensando demais. Tanto que ela coloca neve na roupa dele e ele fica encantado com ela, elogiando a guria sem perceber, deixando-a mesma constrangida. Quando o ônibus finalmente tinha chegado, ela revela que seu nome é Fuyuki Minami. Só que o desligado do prota esqueceu que ele tinha que subir naquele ônibus também, e Fuyuki achou que seria legal eles estarem na mesma classe. No dia de aula, pouco tempo depois a jovem dama apareceu, atrasada como sempre, ficando surpresa por eles estarem na mesma sala também. O garoto Shiki Tsubasa fica envergonhado por ela chamá-lo pelo primeiro nome, e mais tarde lá estava ele congelando com a sala, até que a jovem dama oferece ao garoto um tecido para que ele pudesse se aquecer, achando que tinha conquistado os céus. Mais tarde, ele devolve a manta e a garota resolve dar aquela fungada, pedindo para ele fazer um favor para ela em seguida. E mais uma vez ela se aproximava ainda mais do garoto. Mas calma que ela é uma boa pessoa. Durante o caminho, eles conversam sobre várias coisas, até que eles chegaram onde ela queria que ele acompanhasse, e pede para ele ir até a casa dela no dia seguinte. E ele começou a achar que levaria melhor logo de cara, e por fim eles trocam contatos. No dia seguinte, Tsubasa foi até a casa da jovem Fuyuki. Enquanto ele se preparava para entrar, ela comenta que os pais dela não estavam por ali, acabando com o psicológico do rapaz. Mas calma que não é isso que você tá pensando. O motivo é que o aquecedor da sala e do chão era muito melhor, somente por causa disso. E você aí na maldade, né, ô? Vai se tratar, irmão. A perturbada Fuyuki provoca o protagonista para tentar deixar o garoto constrangido, e resolve pegar uma bebida para eles. Enquanto ele degustava sua bebida, digamos que um acidente acabou acontecendo com ela, e ela precisou se retirar para poder trocar de roupa. Mas eu acho que era muito melhor ela permanecer como antes. De qualquer maneira, o garoto teve a ideia de eles assistirem um filme, mas digamos que durante o filme, ela acabou pegando no sono, e ele ficou assistindo sozinho. Algumas horas depois, ela finalmente acordou, e só depois que o protagonista saiu de sua casa que ela percebeu que acabou dormindo na hora errada, e resolve sair para ir ao encontro dele e oferece ao garoto um tipo de comida como recompensa. E ele até empresta o cachecol dele para que ela não passasse frio, e lá se vai os dois, inclusive ela com uma roupa de ficar em casa. Enquanto eles degustavam os aperitivos que ela tinha comprado, digamos que uma cena deveras interessante aconteceu, deixando o rapaz vermelho na mesma hora. No dia seguinte, a jovem perturbada ao chegar no colégio, percebe que um festival de inverno aconteceria muito em breve, e chama o protagonista para ir com ela. Na residência de Fuyuki, eles estavam tendo uma refeição em família, e quando a mãe dela a chama para ir com elas em algum lugar, ela comenta sobre ter um compromisso no festival de inverno com um amigo. Pouco tempo depois, vemos que o dia do encontro deles já tinha chegado, e o garoto já estava preparando seu psicológico para não perder a linha na frente da garota que ele gostava. Mas ao ver essa jovem dama tão linda e bem arrumada, rapidamente o rapaz perde todos os pontos de vida. Chegando no festival de inverno, eles até chegaram a tirar uma foto, mas o cara ficou tão empolgado com o cheiro dela que esqueceu de mudar a sua face. Em seguida eles comem alguma coisa também, e ela pede um pouco do dele, e por algum motivo, o tapado ficou pensando que aquilo seria um beijo indireto dele com ela. Eu só queria saber que tipo de frescura é essa que esses personagens de anime têm com isso. Mas ela é linda, isso é fato. Depois disso eles aproveitam o máximo que podiam daquele festival, e ao descansar um pouco, ele agradece a ela por ter tantas experiências incríveis em tão pouco tempo, deixando a jovem Fuyuki envergonhada. Ela até diz que o garoto mostrou para ela que ela verdadeiramente amava a cidade em que ela morava, mas nesse mesmo momento um acidente quase acontece, e ao saltar para salvá-la, digamos que os dois acabaram se aproximando ainda mais um do outro. Eu acho que ele perdeu uma chance ótima nesse momento. Voltando para casa, ele pede para que eles tivessem mais um dia como esse algum dia, e no dia seguinte,
a garota resolve fazer companhia para ele durante o almoço, apesar de ela ter levado somente um macarrão instantâneo. Mesmo sendo algo tão simples, o rapaz fica tentado a comer, ainda mais por ser ela quem alimentou o garoto. Até eu, que sou mais besta, comeria isso com uma enorme satisfação. Poxa. Quando ele resolve mostrar a marmita dele também, ela começa até a tirar algumas fotos de tão linda que tava, e ao experimentar a carne do garoto, fica totalmente no paraíso. Depois do almoço, ele revela que tudo o que ele fez com ela até agora foi uma experiência totalmente nova, e ela acha que ele era algum tipo de herdeiro de família rica super mimado, e ela dá a ideia de ir até a casa dele naquele dia. Digamos que no caminho até a casa dele, um imprevisto acaba acontecendo, e o garoto perde mais uma oportunidade insana. Mas de qualquer maneira, quem apareceu em seguida foi a avó do rapaz, pensando ter ouvido uma conversa um tanto quanto diferenciada, e a situação piora quando Fuyuki aparece. Ao falar com a avó do rapaz sobre a comida que ela tinha feito e que estava deveras saborosa, ela acabou ganhando um pouco a jovem senhora. Quando ela pergunta qual era a relação de Fuyuki com ele, o garoto diz que eles eram somente colegas de classe. E por ter começado a nevar, ela comenta o quão perigoso era eles irem pelo caminho que estavam indo, e se oferece a levá-los por um caminho mais seguro e mais rápido. Mas parece que a jovem dama ficou brava com o prota por causa do que ele tinha dito, e ele finalmente diz que ela era uma pessoa muito importante para ele, ficando bem feliz com isso. Chegando na casa dele, ela fica admirada e foi convidada pela avó do garoto para entrar e tomar um chá. Lá dentro, a senhora achou melhor confiar na escolha do protagonista, e isso só melhora quando ela viu o sorriso dele para Fuyuki. Pouco tempo depois, aconteceria uma aula de esqui, e vemos a primeira vez a segunda bela dama do anime. No ônibus para a aula de esqui, o protagonista acabou ficando bem ao lado da jovem de antes, e em certo momento, Fuyuki até tenta puxar assunto com essa outra jovem, mas é totalmente ignorada. O prota pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ela diz que só queria ser amiga dela já há algum tempo, porém isso sempre acontecia. Quando ela começa a citar as qualidades da jovem ao lado do protagonista, só agora o garoto percebeu o quão linda aquela dama era, e aparentemente a jovem Fuyuki se mostrou enciumada pelo garoto. Finalmente chegando no lugar onde a aula aconteceria, o professor pergunta se ele tinha alguma familiaridade com esqui, e ao perceber que não, ele coloca o prota junto com a jovem Akino Sayuri, que estava começando nisso também. Apesar disso, parece que ela não queria muita conversa com ninguém, e logo sai dali, deixando o protagonista para trás. Infelizmente, Sayuri acaba caindo, ficando indignada por eles precisarem fazer essas coisas, e logo Fuyuki chega roubando a cena, mas recebendo uma bronca do seu professor pouco tempo depois. Sayuri até pergunta se ela e o protagonista eram namorados, mas ele diz que não, e parece que a jovem dama aqui tinha um pouco de inveja da jovem Fuyuki. Ao ver uma criança sozinha, a dama de antes oferece sua ajuda ao rapaz, e depois de algum tempo, o professor tinha esquecido totalmente desses dois, e eles resolvem fazer uma pausa para poderem comer alguma coisa. Mas quando Tsubasa percebe que esqueceu os hashis, ele volta para pegá-los, porém acaba se deparando com Sayuri secando seu suor, o que foi um constrangimento enorme para ela. Ele se desculpa o máximo que pôde, mas no final nada mudou, e antes de ele sair, ela disse que iria explicar o motivo disso tudo, apesar de que no início ela só comeu sua comida e ficou calada. Quando ela começa a explicar, ela diz que sempre teve uma grande facilidade para suar, e por causa disso, ela sempre evitava atividades físicas, envergonhada por causa disso. E eu sofro do mesmo problema que ela também. É realmente constrangedor em alguns momentos. Por causa disso, ela sempre fugia das atividades escolares, e só contou isso pra ele porque percebeu que ele não iria sair por aí, espalhando isso somente para zombar dela. De repente, eles ouvem um som vindo da bolsa dela, e ele até achou que era alguém entrando em contato, mas era somente uma notificação de atualização de um jogo. E ao descobrir que ele nunca tinha jogado nada na vida dele, resolve deixar o garoto experimentar um pouco essa sensação. Apesar de a empolgação dela ser enorme para poder ensinar o jovem Tsubasa, só depois de um tempo ela achou que estava sendo ridícula por agir assim, porém ele não achava isso, e ela se afundou nos videogames por causa do seu problema com o suor. No entanto, o garoto admirava muito a jovem dama por causa de seus esforços em ser alguém melhor, e até pediu para que ela o ensinasse a jogar, deixando essa bela donzela envergonhada, mas ela acaba aceitando a oferta do garoto. Depois de conseguir vencer sua primeira partida, eles resolvem voltar para a aula de esqui, e finalmente resolvem esquiar de verdade. No caminho até o topo, a jovem Fuyuki percebe os dois, e em certo momento, Sayuri diz que o protagonista realmente gostava da jovem dama perturbada, e apesar de ele tentar negar isso com todas as forças, ela realmente tinha acertado em cheio. Assim que ele chega no topo, ele faz uma aposta com ela, e se ele conseguisse esquivar sem cair, ela iria falar com a Fuyuki, pois ela queria verdadeiramente ser amiga dessa jovem dama, sem segundas intenções maliciosas por trás, além de que ele também queria ser amigo dela, e por fim eles vão esquiar. Ela estava conseguindo esquiar, e o garoto também, tanto que ele chegou no final sem cair, porém ele não ensinou nada para ela de como que ela iria parar, e tinha pegado muita velocidade. Quem apareceu pouco tempo depois para poder salvá-la foi justamente a jovem dama perturbada, Fuyuki, que explicou para ela o que ela precisava fazer para parar o esqui, e no final as duas estavam bem
bem e em segurança. Quando o Prota se aproxima, o professor estava atrás deles, e o garoto resolve assumir toda a culpa por causa disso, sem contar que ela quase se machucou nesse momento por culpa dele. A sós com Fuyuki, ela agradece e as duas finalmente se aproximam uma da outra. Mas voltando para casa, essa jovem donzela estava incomodada com os dois de antes estarem tão próximos assim. No dia seguinte, o protagonista estava todo dolorido por causa da aula de esqui, e do lado de fora, ele acabou desistindo de sua vida, já que não estava conseguindo avançar direito devido à nevasca. Ele até achou que tinha chegado no céu, se despedindo do mundo, mas era só a jovem bela dama perturbada que estava chamando ele para entrar no carro. Ao ver o quão bela era a mãe da jovem Fuyuki, o rapaz ficou encantado, o que não é pra menos, já que com uma bela mãe dessa eu tenho certeza que muitos desse vídeo gostariam de ser adotados. O Prota então acaba mostrando que estava bem dolorido ainda do dia de esqui, e pelo visto a mãe da garota soltava algumas provocações igual a sua filha. Ao descobrirem que o garoto estava solteiro, a mãe dela já começou a empurrar a filha para o garoto, o que acabou deixando a jovem Fuyuki com bastante raiva. Em certo momento no caminho para a escola, o protagonista acaba soltando que tanto a mãe quanto a Fuyuki estavam simplesmente lindas da maneira que elas estavam vestidas, o que deixou as duas bem constrangidas com esse comentário repentino do Prota. Chegando no colégio, a mãe dela diz que levaria o garoto novamente caso tivesse tendo alguma nevasca, e pelo visto ela apoiava sua filha a investir em um relacionamento com o protagonista. Dentro da escola, Sayuri tinha chegado também, mas com o abraço da Fuyuki, a garota ficou totalmente acabada, já que ela também estava dolorida da aula anterior, e até Fuyuki queria ficar com o corpo dolorido para fazer parte do grupo deles. Depois da aula, Fuyuki oferece alguns de seus aquecedores para o garoto, e quando ele falou com o sotaque de Hokkaido, a jovem Sayuri diz para ele não se levar tanto pela jovem dama Fuyuki, já que ela era exagerada em todos os aspectos, se é que você me entende. Ao perceber que ela tinha levado o console portátil dela, ele até chamou a dama perturbada para ser aprendiz da Sayuri também. Depois disso, vemos eles em algum lugar para poderem jogar despreocupados com a vida, e parece que elas estavam bem mais próximas agora. Quando o Prota sai dali, Fuyuki chama ela para elas irem comprar algumas coisas de garotas, e assim elas fizeram. No final do dia, eles resolvem tirar uma foto juntos, e à noite lá estava o protagonista estudando tranquilamente, até que ele recebe uma mensagem constrangedora da garota que ele estava começando a criar sentimentos. Como ela adorava perturbar o Prota, resolve fazer uma ligação de vídeo para ele, finalmente conseguindo ter a reação que ele esperava da parte do garoto. Ela comenta que eles só usavam a banheira dia sim e dia não, já que sairia caro demais final do mês, enquanto o Prota usava todos os dias, já que era de família rica. Eu só sei que no final desse processo, digamos que um acidente acabou acontecendo e o protagonista quase teve uma visão angelical, simplesmente dos deuses, que eu não posso dizer por motivos educacionais. E no fim eles desligam o telefone, sem constrangimentos. Dessa vez passou bem perto para a divina jovem dama ser exposta. Em seguida vemos o garoto com suas amigas aproveitando um pouco o karaokê com os outros alunos, e em certo momento da conversa os alunos comentam sobre o dia dos namorados estar chegando, e quando um deles disse que queria chocolates da Fuyuki, o Prota ficou aliviado quando descobriu que ela dava chocolates para todos. Apesar da Sayuri dizer que queria economizar dinheiro, ela também queria dar chocolates para quem ela gostava, e mais tarde as duas queriam falar com ele, porém nenhuma falou que realmente gostaria, já que tinha outra mulher no meio. Em seguida vemos a jovem introvertida tentando comprar alguns chocolates, e acaba encontrando justamente com a Fuyuki, que estava ali para comprar os ingredientes, e deu a desculpa de que queria comprar somente cosméticos. Ainda assim, no final disso tudo, Sayuri se oferece para ir às compras com a jovem dama também, pois gostaria de fazer um chocolate para ela como agradecimento, e lá se vai as duas. Antes de se despedirem, Sayuri pergunta a Fuyuki se ela iria dar chocolates especiais ao protagonista, mas no final, ela acabou ficando sem a resposta da Fuyuki, apesar de ela ficar pensativa nisso. A bela introvertida acabou recebendo a ajuda da Fuyuki para fazer os chocolates dela, pois ela nunca tinha feito isso anteriormente. Apesar de no final ter tudo dado certo para ela, Fuyuki tinha feito os chocolates para todos, mas deu para ver que tinha um ali que era especial realmente. No final disso tudo, um acidente acabou acontecendo, e os chocolates que ela fez foram totalmente destruídos por causa disso, deixando a garota totalmente arrasada, já que foi por um descuido da parte dela. No dia seguinte, que era o dia que os chocolates seriam entregues, Fuyuki estava com os olhos avermelhados, como de alguém que tinha chorado bastante, e ela estava entregando alguns chocolates comprados em supermercados para todos. Um dos alunos se mostrou decepcionado por não ser um chocolate caseiro, e Sayuri resolve lançar uma ofensiva para esse inseto, dizendo que acabaria com a raça dele se ele falasse assim novamente com a divina dama, deixando o cara se borrando de medo. Quando o Prota e a Fuyuki estavam guardando algumas coisas, ele percebe que do nada ela começou a chorar descontroladamente, e ao contar o que aconteceu para o garoto sobre o acidente com os chocolates que ela fez, ele ficou com uma enorme tristeza e só pensou em um jeito de tentar acalmá-la. Logo, ele começa a tocar uma música que ela tinha dito que deixava ela muito feliz quando ela ouvia, em um piano que tinha ali naquela sala, o que acabou funcionando bastante, já que isso acalmou ela de
certa maneira. Ela ficou bem mais empolgada agora que ouviu essa música, e finalmente a jovem Sayuri apareceu para entregar os chocolates, e apesar de Fuyuki querer sair para não atrapalhar os dois, o chocolate principal foi dado para essa dama perturbada, mas o prota também ganhou alguns, apesar de não ser com o mesmo capricho. No final disso tudo, os três resolvem comer juntos os chocolates que eles tinham, e tudo terminou bem nesse dia. O dia de provas estava chegando, e parece que a jovem perturbada não gostava muito dessa época, mas depois de conversar um pouco com o protagonista, ela se anima novamente e até o chama para que eles pudessem estudar na casa dela. No dia, até Sayuri foi arrastada nesse processo também, e finalmente eles tinham chegado na casa dela. E enquanto ela pegava uma bebida, os dois iam até o quarto de Fuyuki. Tsubasa até revela que já esteve ali uma vez, mas não chegou a ter ido no quarto da divina perturbada, e chegando lá, era um quarto super normal, apesar de ser bem a cara da jovem dama, e tinha um cheiro muito bom, segundo o protagonista. Mas digamos que o garoto acabou pensando coisas demais, se é que você me entende, e pouco tempo depois eles resolveram beber alguma coisa, uma bebida típica de Hokkaido, até que eles começam a estudar de verdade. Na vez do prota, tudo correu bem, na vez da Sayuri, tudo correu bem também, mas na vez da Fuyuki, parece que ela se importava muito pouco com os estudos realmente, o que era preocupante. No final do dia, a avó do garoto estava preparando a comida calmamente, e a Fuyuki estava totalmente acabada, e só agora o prota percebeu que estava bem atrasado para voltar para casa. Porém, um acidente acabou acontecendo bem na saída. Calma, seu perturbado, eu sei que você queria estar no lugar dele, mas se controle e continue focando no resumo, e tire essa mão do bolso. Ele acabou pegando uma carona até a sua casa, apesar de ainda sentir o cheiro doce recente que ele sentiu. Depois, a mãe da Fuyuki comenta o quão triste sua filha estava com o incidente dos chocolates, e agradeceu ao protagonista por conseguir animar sua preciosa filha novamente. Assim que ele chegou em sua casa, ela deu a ele uma bebida para que ele se refrescasse, mas ele recebeu uma enorme bronca de sua avó. Na manhã seguinte, enquanto ele levava o lixo, vemos que a bronca dela não foi pouca coisa, e se acontecesse isso novamente, o garoto poderia acabar voltando para Tóquio e deixando Hokkaido. No caminho para a escola, ele acaba encontrando com uma jovem dama bem atraente também, apesar de ela não bater muito bem da cabeça. No colégio, ele conta sobre a garota que viu, e parece que o nome dela era Rena, sem contar que ela era bem famosa por ali também. O prota até chegou a recusar o pedido de almoçar junto com as meninas nesse dia, mas era justamente para evitar o que aconteceu no dia anterior e ele não retornar para Tóquio. Na hora do almoço em si, as duas ficaram sozinhas, mas estavam preocupadas com o protagonista, apesar de não serem coisas tão graves assim. Enquanto ele estudava na biblioteca para se concentrar melhor nos estudos, ele acaba ouvindo alguém roncar, e era justamente a jovem Rena, deixando o garoto em um estado de êxtase por ver algo tão angelical assim tão cedo em sua vida. Quando ela despertou, percebeu que o prota tinha visto ela dormir, e ela foi se explicar para ele, e até elogiou a postura do garoto. Ao perceber os estudos dele, ela deu algumas dicas para que ele pudesse melhorar, mostrando que essa jovem não era somente linda, mas também muito inteligente. Chegando em sua residência, sua avó estava esperando por ele, e parece que ela pensou em um jeito de tentar ajudar o seu neto, e era especificamente uma cerimônia do chá. Antes da cerimônia começar, eles receberam uma visita repentina, e era justamente da jovem Rena, que ficou encantada ao ver o protagonista naquela roupa, tanto que ela até o abraça inconscientemente, deixando o garoto e sua avó sem entender nada. Ela tinha entregado o boletim da vizinhança para ele, nos mostrando que eles eram vizinhos, e por fim ela se despede do prota. E pouco tempo depois, sua avó diz que se ele não estiver entre os 10 melhores alunos no resultado das provas, ele teria que voltar para Tóquio, deixando o garoto em maus lençóis agora. Se você gostou e quer saber o que vai acontecer a seguir, você precisa deixar o seu like para que eu possa continuar trazendo obras como essa. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.